galerinha! Hoje nós vamos a mais uma aula de língua portuguesa, onde iremos tratar sobre figuras de linguagem. Iniciaremos falando sobre as figuras de palavras ou semânticas. O que são? São figuras que consistem no emprego de palavras ou expressões do ponto de vista conotativo, ou seja, em sentido diferente do que habitualmente são empregadas, que são as nossas famosas figuras de linguagem, certo? A semântica é a exploração do significado das palavras. Por exemplo, qual é a semântica de tal palavra? Qual é o significado dessa tal palavra? Então, semântica é a mesma coisa do que significado. O uso dessas figuras está ligado à intenção de causar certo efeito na interpretação do leitor ou interlocutor, levando-o a entender a mensagem que está sendo transmitida a partir de outra perspectiva que não seja da significação mais direta ou literal. Então, não vai trabalhar aí o significado literal das palavras, e sim a forma figurada, né? O sentido figurado. Ok, passando adiante. Começando aqui com comparação. O que vem ser comparação? Figura de linguagem que se dá pela aproximação de dois elementos por meio de uma característica semelhante entre eles, geralmente acompanhado de elementos comparativos. Esses elementos nós chamamos de conectivos. Quem são eles? Alguns aqui para vocês terem uma noção. Com, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto, parece. Pessoal, fica bem tranquilo essa figura de linguagem, porque você vai perceber um comparativo de alguém com um outro alguém, um objeto com outro objeto, e assim sucessivamente. Alguns exemplos aqui para vocês verem na prática, né, como que isso ocorre. Fábio é mais velho do que Plínio. Eu vivia como um indigente. Oscar Wilde experimentou o prazer do aplauso, assim como a dor do desprezo. Elisandro ria que nem um bobo. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas frases que deixou bem aqui transparente, bem à vista, a comparação de uma pessoa para com a outra, de uma característica com a outra. Muito bem. E a metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que determina uma transferência de significado de uma palavra ou expressão a outra. Então, você usa uma palavra em um significado, porém, fora do seu significado, porém, aquele contexto ali está adequado, né? E a pessoa, ela entende a mensagem a qual você quer transmitir. Por exemplo, esta questão é apenas a ponta do iceberg. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que é a ponta do iceberg, quer dizer que a questão é pequena diante de outras, ou seja, é um probleminha pequeno, porque existem outros problemas maiores, né? Ou aqui no caso, uma questão maior. Ela é uma formiga para doces. O que eu quero dizer aqui? Que essa pessoa, ela gosta muito, mas muito de doce. Então, eu usei uma palavra fora do seu significado, mas perante o contexto ali, trouxe a mensagem e deu para entender o que eu quis dizer. Já a catacrese é a figura de linguagem que, por meio de um empréstimo vocabular, por associação ou por semelhança com o seu significado, estabelece um novo sentido. Veja só os exemplos, gente, bem tranquilo. Braço do rio. O que é braço? Braço é essa parte do corpo que nós temos, né? Fio de óleo, braço do sofá, cabeça do alfinete, maçãs do rosto, pé de montanha, da montanha, mão de direção, mão de repetiu ali.
sacar dinheiro, cabeça de cebola. Eu repeti 2 vezes ali o mesmo exemplo, é para ficar sabendo, tá, gente? E é isso. Então, no que consiste a catacrese? Você usa uma palavra emprestada, né? Ali dentro daquele contexto. Ela não está no seu significado, mencionando ali, direcionando ao dicionário. Porém, você entendeu. Ou seja, ela foi emprestada. Veja bem, braço do sofá. O sofá tem braço? Não, ele vai ter o apoio, né? Agora, olha outra aqui, maçãs do rosto. O que é uma maçã? É a fruta. Mas quando você ouve maçãs do rosto, você já percebeu que é aquele ladinho ali mais fofinho do rosto, certo? Vamos à próxima figura de linguagem. A metonímia. No que consiste a metonímia? Gente, é muito tranquilo, quando você entende certinho ali o conceito dela. Figura de linguagem que possibilita a troca de um termo por outro. Ó, veja bem, gravem essa parte aí. Troca de um termo por outro de mesma similaridade. Para conceituá-la com maior clareza, podemos dizer que é definida como a substituição de uma palavra por outra quando há relação de contiguidade, ou seja, proximidade de sentido entre elas. É a substituição de palavras que guardam uma relação de sentido entre si. Veja bem, eu uso sempre Bombril. Gente, Bombril é a marca, né? Então eu uso. Quando eu estou me referindo que eu uso sempre Bombril, eu estou querendo dizer que eu uso aquela esponja de aço. Só que nós acostumamos tanto ali com a marca Bombril, que qualquer esponja de aço nós estamos denominando ali com a palavra Bombril. Veja bem, você precisa ler Shakespeare. Você vai ler Shakespeare, a pessoa? Não, você vai ler os livros que ele escreveu. Os meninos comeram 2 pratos de jantar. Gente, veja, olha só, que barbaridade. Como que os meninos vão comer 2 pratos? Não, eles comeram a comida que estavam nos pratos, né? Tomei uma taça de vinho. Jamais. Como que você vai tomar a taça? Você vai tomar o vinho que estava dentro da taça. Gosto de ouvir Ana Vitória. Não, eu não ouço Ana Vitória, eu ouço as músicas que a Ana Vitória gravou. Gente, a antítese, ela é muito parecida com o paradoxo, por isso que eu coloquei aqui pertinho uma da outra, para que nós possamos tirar todas essas dúvidas aí, tá? Ó, antítese, figura de linguagem que consiste no uso de palavras que se opõem pelo sentido, ou seja, elas apresentam sentidos contrários, diferentes, com o objetivo de realçar a expressividade de cada uma. Vejam os exemplos. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde, né? Doença e saúde, ou seja, a pessoa vem doente e ele acaba, né, tratando e a pessoa sai saudável, em alguns casos, né, gente? Mas tomara que isso aconteça com todos. Ele estava entre a vida e a morte. Então vejam que eu coloquei aqui 2 frases que nós temos palavras que se opõem. Na primeira, doença e saúde, na segunda, vida e morte. Veja bem agora paradoxo. O paradoxo é uma figura de linguagem que se apresenta uma expressões contraditórias, tá? A segunda palavrinha, ela vai anular a primeira. A segunda expressão, ela anula a primeira. Vejam os exemplos. O amor é ferida que dói e não se sente. Como que uma coisa vai doer e a pessoa não vai sentir? Então, o segundo termo anula o primeiro. Já estou cheia de me sentir vazio, né? Estou cheio de me sentir vazio. Veja bem, então aqui também apresentou o quê? Uma expressão, né? Palavras que se contradizem, né? Ela contradiz a última, vem em contradição à primeira, certo? Passando adiante. Temos agora a personificação, que também, em alguns casos, ela aparece com o nome prosopopeia. Então, existem aí esses 2 nomes para denominá-la.
Figura de linguagem que consistem em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. É aquele famoso ser que não tem vida, né? Olha só, pelo caminho nos deparamos com uma nevasca cruel. A nevasca pode ser cruel, né? Crueldade é uma característica que envolve a um ser que tem vida, mais precisamente ao ser humano, né? Tem animal que ele apresenta uma certa crueldade, porém agindo com um instinto deles. Só que isso é uma característica propriamente do ser humano. E o sol encantado com sua beleza sorria. Ó, sol encantado sorria. O sol pode sorrir? Jamais. Ó, que noite cruel e nefasta. Novamente ali a palavra cruel e nefasta, né? A noite não pode ser tudo isso. A noite simplesmente é um período do dia que, né, sem luz e que foi feito ali para descansarmos, né? É a troca ali do período, dia, noite. Então, simplesmente, agora que ele venha trazer algum tipo de situação para o ser humano, não, é o próprio ser humano que procura, né, essas situações. Ok. A hipérbole, gente, muito tranquila a nossa hipérbole. No que ela consiste? No exagero, aquele exagero intencional. Eu quero me expressar, eu quero que as pessoas percebam o quanto eu estou sentindo aquilo. Então eu uso a hipérbole para, né, demonstrar ali aquele sentimento. Já te avisei 1 bilhão de vezes. Veja bem, quem avisa 1 bilhão de vezes? Se você for embora, chorarei rios de lágrimas. Onde é que aconteceu a hipérbole nessa frase? Rios de lágrimas. As crianças estavam mortas de sede, né? Se elas estavam mortas, então, né, não tinha nem que beber água mais. Ok. Próxima questão. Próxima figura de linguagem. O eufemismo. No que consiste o eufemismo? É uma figura de linguagem em que há tentativa de suavizar uma informação. Veja bem, o menino possui inteligência um tanto limitada, para não dizer que ele é burro. A moça era desprovida de beleza, para não dizer que a moça era feia. Ela suspirou e entregou a alma a Deus, para não dizer que ele morreu. Então veja bem, eu procurei expressões, né, que veio ali para suavizar um termo que de repente soaria ali de uma forma, digamos assim, pesada, né? Então eu suavizei. Ao dizer que ele roubou, eu digo, ele se apropriou de algo alheio. Então eu suavizo ali aquelas expressões. Já a ironia é uma figura de linguagem que consiste expressar exatamente o oposto daquilo que se quer declarar, certo? Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém, né? Se ela é educada, como que ela entra sem cumprimentar? Seu café está ótimo, fraco, frio e sem açúcar. Gente, veja bem, né? Que frase aí terrível. Esse café não deveria ser fácil de tomar, né? Você está levinho com seus 120 quilos. Misericórdia, como que está levinho com 120 quilos? Turma, agora nós vamos trabalhar as figuras fonéticas, tá? O que vem ser figuras fonéticas? São aquelas que valorizam a expressividade do texto por meio da sonoridade, a partir da repetição de sons. Então agora nós vamos trabalhar os sons. Iniciando com uma onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de linguagem responsável pela representação gráfica de um som ou de um ruído. Vejam os exemplos. Mal abriu a janela e atim, ou seja, reproduziu o som de um espirro, né? Toquei a campainha, ding dong, e esperei, reprodução da campainha. O sino da igreja faz blém, blém, blém. Aqui, reprodução do som que o sino faz ao ser tocado, certo? A aliteração, também muito tranquila. É a figura de linguagem que consiste na repetição de sons
de consoantes iguais ou semelhantes. Veja os exemplos. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Qual foi a consoante mais, repetida aí nessa frase? A consoante R. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Agora repetiu a consoante F. O peito do pé de Pedro é preto. A consoante P vê o horizonte deitar no chão. Nesse caso aqui, temos uma repetição de alguma consoante? Não. Então, neste caso, não aparece nenhum tipo de aliteração. Coloquei só para vocês terem uma noção que só vai apresentar uma aliteração quando houver a repetição de uma consoante por mais de uma vez dentro de uma frase, ok? Já a assonância é aquela figura de linguagem que consiste na repetição de sons vocálicos. Então, vamos lá, tem gente que faz uma mistura, adquire algumas dúvidas em relação à aliteração e à assonância. A aliteração é a repetição das consoantes. A assonância é a repetição das vogais. Vejam o exemplo. Minha Foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu, de Djavan. Aqui, pessoal, é um versinho de uma música, tá? Qual foi a repetição? Repetiu qual vogal aí? A vogal U, né? Olha lá, ó. Minha Foz do Iguaçu, o U, Polo Sul, meu azul, luz do sentimento nu. Ok, trouxe também uma outra estrofe de um poema para vocês também terem uma noção maior aí da repetição do som de uma vogal dentro de um contexto. Há um vilarejo ali onde areja um vento bom. Então, neste primeiro caso, veja bem que repetiu 3 vezes a vogal O. Já na terceira, na varanda quem descansa. Repetiu ali, 4, 5 vezes a vogal A, certo? Pessoal, e é isso. Hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham aí aproveitado bastante, dessa aula. E qualquer coisa, volte o vídeo, assiste novamente e fiquem todos com Deus. Um grande abraço da professora Edneia e tchau!